Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o ciclo de dados pessoais. Você vai descobrir tudo o que acontece com o dado, desde quando ele nasce até quando ele morre, para dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? É importante a gente falar sobre o ciclo de dados. Por quê? Porque quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de princípio da transparência, a gente está falando de bases legais que justifiquem o tratamento de dados. Nós estamos falando em um projeto de adequação para colocar todas as empresas e organizações públicas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E às vezes isso parece uma coisa muito vaga, muito longe, mas isso tudo nada mais é do que simplesmente acompanhar a vida do dado dentro de uma empresa, dentro de uma organização. O que eu quero dizer com isso? A LGPD nos ensina a acompanhar o ciclo de vida de um dado pessoal para que ele tenha um caminho seguro a percorrer, desde que ele nasce até o dia que ele morre, para que ele tenha uma vida segura, tá? Então, a LGPD estabelece várias sugestões, várias medidas de segurança, ela estabelece algumas boas práticas que são recomendadas para o quê? Para acompanhar o dado em todas as fases da vida dele. Para quê? Para que em todos os momentos desse ciclo ele esteja em segurança. E o dado pessoal que está em segurança, coloca em segurança o titular e a própria empresa. Então, é importante a gente conhecer o ciclo de vida desse dado para que a gente consiga visualizar tudo isso que eu vou comentar com vocês, que eu vou apresentar para vocês agora do ciclo de vida de dados, para que vocês consigam visualizar essa realidade adaptada ao seu modelo de negócio. Se você estiver trabalhando numa empresa, se você for o dono dessa empresa, ou se você tiver um cliente, pessoa jurídica, empresa privada, você vai olhar o quê? Você vai olhar para o ciclo de dados e vai aplicar, vai introduzir dentro o quê? Do nicho específico daquele seu cliente. Se você está com um cliente que é organização pública, ou se você é um servidor público, se você é um gestor público e você trabalha com alguma parte desse ciclo de vida do dado, você já vai saber o quê? Você precisa simplesmente trazer toda aquela estrutura organizacional focada para a execução daquela política pública para dentro daquela fase do ciclo que você está trabalhando. Por que eu digo isso? Porque às vezes o ciclo de dados, a vida de um dado pessoal pode começar num determinado setor e terminar em outro. Nem sempre o dado vai nascer, crescer e morrer dentro de um mesmo setor, seja na empresa privada, seja no setor público. Então, a importância de vocês conhecerem esse ciclo, de dados pessoais se faz justamente em razão de que, se você conhecer esse ciclo, é como se eu estivesse dando para vocês uma receita mágica, tá? Sabe aquela torta que a sua mãe te ensina a fazer e você usa o recheio que você quiser, mas a base é sempre a mesma e você faz um monte de receita só com aquela base? Pronto, é tipo isso. O ciclo de dados você vai utilizar sempre essa mesma estrutura, porque o ciclo de vida nunca vai mudar, seja numa empresa privada, seja num órgão público. O que vai mudar é o quê? É a sua visão de negócio, é o modelo de negócio daquela empresa adaptado naquele ciclo para você poder fazer exatamente a adequação à LGPD. Então a gente pode dizer o seguinte, que a adequação à LGPD é o quê? É o ciclo de dados mais o modelo de negócios, nicho de atuação da empresa ou políticas públicas que são realizadas pelo órgão público. A partir daí, você já consegue estabelecer qual vai ser a melhor metodologia que você poderá utilizar para poder registrar, para poder mapear
todo esse ciclo de dados e conseguir filtrar quais são os pontos de risco, em que parte do caminho está mais perigoso desse dado circular, né? Como se fosse o caminho, e aí se tiver pedras você tem que remover, se tiver buraco você tem que tampar. É isso, é essa visão geral do caminho que o dado vai percorrer para saber se ele vai conseguir sair, né? Se ele vai conseguir sair daqui em segurança e chegar ali em segurança. E essa responsabilidade é sua. Esses buracos que você vai tapar pelo meio do caminho, é você que vai dizer como tapar, com que tipo de material você vai tapar, quando você vai tapar esse buraco. Tá? São as pedras que você vai remover. São pedras pequenas, você pode tirar com a mão. São pedras muito grandes, você vai precisar contratar um maquinário. Enfim, cada ciclo de dados vai ter o seu caminho adaptado ao modelo de negócio na proporção do negócio, do tamanho da empresa, da quantidade de dados, tá? Que você for trabalhar dentro daquele órgão ou daquela empresa. Então vamos conhecer quem é o ciclo básico da vida dos dados pessoais. Tá aí na tela para você, vamos só acompanhar. Geralmente, o ciclo se inicia com a coleta. A coleta é um tipo de tratamento de dados, ok? Então, geralmente, ele vai ingressar na organização, vai ingressar naquela empresa por meio de uma coleta. Dados pessoais serão coletados por algum meio, seja de forma espontânea ou não, mesmo que ele entre, né, por meio de um outro órgão que passou para você ou a própria pessoa, enfim, esse dado vai ser coletado e vai entrar na sua empresa. A partir do momento que ele entra, ele vai ser processado. Esse processamento do dado pode se dar de várias maneiras a depender, como eu já falei, da atividade, né, que é exercida, que acontece ali naquela empresa ou naquele órgão público. Nesse momento do processamento, o que vai acontecer com esse dado? Ele vai ser utilizado para produção, para recepção, classificação, vai ser utilizado e acessado por várias pessoas dentro da empresa, pode inclusive ser reproduzido para fins de quê? De modificar, avaliar ou trazer algum tipo de retorno, de conhecimento. Como? Através de análises, né? Aquele dado ele vai passar por tudo isso e vai ser o quê? Analisado para você fazer o que com ele? O dado pessoal, eu disse para vocês, a gente já viu aqui, né? O dado pessoal, ele faz o quê? Ele gera uma informação que traz um determinado conhecimento para aquela empresa e com esse conhecimento a empresa gera valor para o negócio dela. Então é nesse momento da análise que isso é feito. Depois desse momento, que é feita essa análise, né, a gente passa para uma fase que é, ou esse dado é compartilhado ou ele vai ser armazenado, né? A partir do momento que eu já obtive, né, a informação que eu precisava a partir daquele dado que foi processado, ou eu vou compartilhar o que eu descobri, ou eu vou simplesmente guardar. E quando eu guardo, eu estou falando de armazenamento, eu posso ter dois destinos para esse dado. Eu posso guardar para reutilizar em outro momento, ou eu simplesmente vou guardar para quê? Para que eu elimine quando for o prazo necessário. Eu queria só fazer uma observação nesse ponto com relação ao armazenamento para o descarte necessário, no momento da eliminação, no momento necessário. Muitas vezes, principalmente os dados pessoais relacionados à contratação de funcionários, precisam ser armazenados por prazos legais. Não é porque o dono da empresa quer guardar, ele precisa guardar por uma imposição legal. Até mesmo para se resguardar no futuro, numa ação trabalhista que determinado trabalhador, né, venha a ser demitido, venha a ser desligado da empresa e venha dizer que determinado tributo não foi recolhido, que determinado imposto não foi pago, enfim, determinada verba trabalhista não foi paga, ele guardando determinados documentos pode no futuro ter como se defender, né, de prováveis acusações nesse sentido. Então, há uma tabela que se
tem que observar que são os prazos para esses casos trabalhistas, que são muito importantes, e aí geralmente o empresário guarda sim, né? Até no setor público também, são dados que precisam ser guardados, armazenados pelo prazo em que prescreverem os direitos do trabalhador com relação àquelas informações, aqueles dados pessoais que estão registrados e guardados ali, ok? Voltando aqui para o nosso ciclo de dados. A gente pode, então, pular do armazenamento para eliminação ou do armazenamento para reutilização. E ainda que a gente passe pela reutilização, em algum momento esse dado será eliminado, porque não existe, gente, guardar o dado para a posteridade. Então, ele vai entrar na empresa e ele vai sair. Em algum momento ele será eliminado, né? É a fase de descarte. E aqui eu trago para vocês a informação de que pode ser, né? Pode haver o descarte físico ou eletrônico. Nós vivemos numa era em que há muitos dados guardados, coletados, processados, mantidos, armazenados, que ficam ali eletronicamente. Então, eletronicamente, eles também deverão ser eliminados. Ou seja, esse é o ciclo básico da vida de um dado pessoal quando ele passa, né, a caminhar por dentro de uma empresa privada ou por dentro de uma organização pública. Pode haver uma ou outra diferença, pode haver uma voltinha no caminho que uns vão dar e outros não, mas a estrutura básica sempre será essa, porque a finalidade, né, do tratamento de dados está voltada a isso, a prestação de um serviço. E para prestar um serviço você precisa coletar, você precisa processar, você precisa analisar, de repente compartilhar, depois você pode armazenar para reutilizar e depois você vai eliminar aquele dado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e agora nunca mais esqueçam desse caminho que o ciclo de dados é, tá? Para vocês compreenderem, né, o caminho, o trajeto que o dado pessoal precisa percorrer com segurança dentro das empresas a partir da Lei Geral de Proteção de Dados para evitar multas, infrações, não é mesmo? Gente, se você não está inscrito aqui, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like aqui. Se continuou com alguma dúvida, se tem alguma curiosidade, se quer comentar alguma coisa, deixa aqui para mim nos comentários que eu respondo para você, tá bom? E já ativa o sininho para não perder mais nenhuma aula, tá? Te vejo na próxima. Tchau!